Levítico capítulo 6, versículo 12 e 13, que diz a palavra do Senhor. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele e a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da oferta pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, gratidão, meu Deus, por essa manhã, com essas mulheres que já foram ativadas pelo Teu Espírito, aonde o Senhor mesmo as levantou, porque é o Senhor quem diz na palavra, Jesus, que é o Senhor que levanta o espírito do povo. Obrigada, Senhor, por ter nos levantado. Senhor, obrigada, Jesus, por esse altar levantado nessa manhã de segunda-feira, nesse mês de agosto. Levantamos um altar ao Senhor com as nossas ofertas de gratidão, de louvor, de adoração, nessa mesa de comunhão, de partilha do pão entre nós, como famílias do Senhor, como fazia o sacerdote. Pai, muito obrigada por tudo isso, gratidão pela vida da nossa mentora, desse grande projeto ali em Cesário, toda a sua casa, todas as anfitriãs, Pai, que ouvirão essa live, as que já estão posicionadas nesta manhã conosco, em nome de Jesus, nós entregamos diante do teu altar, e a palavra que define a gratidão, porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos, nos trazendo resposta e estratégia de vitória. Assim nós oramos e abrimos esse culto online nesta manhã, em gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. E depois a pastora Suzy já está com a palavra. Espera aí. Vou colocar. Amém. Sara também está conosco, seja bem-vinda. Rayane, ô glória. Pastora Rayane. Amém. Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Seja na estado do Senhor, pastora Suzy, com toda oportunidade, deixa Deus te usar. Nós já estamos com o nosso coração já preparados para ouvir a porção que Jesus já te deu, para compartilhar conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Bom dia, amadas, graça e paz, que a paz esteja com todas, amém? Que momento precioso nesta manhã, né? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade e por estar com vocês também, né? Em nome de Jesus. Que Deus venha falar grandemente ao nosso coração. Eu estava meditando, né, nesse tema do mês de agosto, e Deus falou profundamente comigo, né? E ontem, lá onde a gente estava, na chácara, onde foi meu aniversário, agradeço a todas que mandaram mensagem aí, né? Tia Edith, Deus abençoe, viu? Amei cada uma de todas que enviaram, a pastora Sônia, a Aline, né? A Jaqueline, todas que me enviaram. E Deus venha abençoar. E eu estava ali, não peguei um cantinho lá, né? Naquele verde, naquela chácara tão bonita. Então, assim, onde reflete, né, a presença de Deus, a natureza, e Deus começou a falar comigo, eu estava preparando essa mensagem, ali ontem, né, meditando em tudo, e a presença de Deus, ela é poderosa, né, amadas? É onde nós temos que estar constantemente com o nosso coração ardendo para buscar, né, essa presença, para estar, né, vivendo também esse fogo, né? E eu estava meditando, quero aqui estar lendo que Deus pôs no meu coração, eu quero ler desde o 8, pastora Sônia, né? Passou para mim o tema aí. Lá em Levítico 6, do 8, né? Quero começar ali. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto, e ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e os colocará ao lado do altar. Depois trocará as roupas e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro.
Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Mantenha seu fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Que palavra poderosa. Aqui Deus ministrou muito forte no meu coração sobre o posicionamento que os sacerdotes tinham que ter para colocar o fogo no altar. Aonde o Senhor disse a Moisés, né? Dá este mandamento a Arão e seus filhos. E ali ele passou um posicionamento para que os sacerdotes tivessem em tudo, né? Nas roupas que eles iam ter que estar, como eles tinham que fazer. E aí Deus foi ministrando forte no meu coração, aonde eu comecei aqui a escrever ali, né? Naquele lugar que eu estava ontem, meditando debaixo de uma árvore. E ali Deus falava comigo. O altar representa o lugar do encontro com Deus no Velho Testamento, né? Ali no Velho Testamento, o fogo era um sinal da presença, da aceitação, do sacrifício e da comunhão com Deus, né? No Velho Testamento, o fogo representava aqui, né, a presença de Deus, a aceitação e o sacrifício. Hoje o altar é a nossa vida. O fogo representa a presença do Espírito Santo, a paixão por Deus, a oração, a santidade e a comunhão com Ele. Então, hoje o fogo, né, aqui representa para nossas vidas, né? Hoje o altar é nossa vida. O fogo representa a presença do Espírito Santo, a paixão por Deus, a oração e a santidade e a comunhão com Ele. E ali Deus foi falando muito comigo sobre essas essências que nós temos que ter para nós mantermos o fogo, né? Não só aceso, mas em chama também, né? Nós temos que estar incendiando, a nossa vida tem que estar cheia da presença. E o primeiro tópico que eu queria aqui compartilhar com vocês, amadas, é: o fogo não podia se apagar porque Deus havia acendido esse fogo. Então, o fogo das nossas vidas não pode se apagar porque ele já foi aceso aqui. Quando o Senhor aqui acendeu esse fogo sobre nós, ele já está aceso sobre nós. Nós que não podemos deixar apagar, nós temos que manter, né, o fogo aceso dentro de nós. Deus está falando muito comigo. O maior objetivo do inimigo não é apenas fazer uma pessoa cair. Nós temos um adversário que fica, né, em todo tempo querendo roubar e apagar o fogo que já foi aceso dentro de nós por Deus. E aí eu coloquei aqui, ó, o maior objetivo do inimigo não é apenas fazer uma pessoa cair, mas fazer com que o fogo vá se apagando aos poucos até que ela viva uma vida sem a presença do Espírito Santo. Então, amadas, nós temos que todo tempo vigiar e ver como está a chama do Espírito Santo dentro de nós, como nós estamos vivendo, né, essa chama dentro de nós que já foi colocada por Deus. E aí Deus começou a falar. Deus, eu comecei, né, aqui a escrever e Deus falou no meu coração. Foi Deus quem chamou eu e você. Foi Deus quem colocou o desejo de servi-lo. Foi Deus quem acendeu a chama dentro de nós. Então, aqui, quando Deus ele dá aqui, né, fala sobre aqui em Levítico, né, no 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Então, ele já foi aceso dentro de nós. A chama do Senhor já foi acesa. Mas quem tem que manter ela acesa, irmãos, é nós. Quem tem que manter elas totalmente ativa todos os dias é eu e você. E Deus foi falando muito ao meu coração. E aqui, ó, o problema não é apagar o fogo. O problema é nós deixarmos de alimentá-lo. Irmãs, quem tem que alimentar o fogo todos os dias, continuamente, somos nós, né? Quem tem que estar ali sendo acesa pelo Espírito Santo, ativada, somos nós. E eu queria deixar aqui uma pergunta para reflexão hoje, nesta manhã. O fogo que Deus acendeu ainda está queimando com a mesma intensidade? E quando nós conhecemos o Senhor, amadas, eu falo por mim, né? Meu testemunho. Meu primeiro amor com Deus, conhecendo a presença, foi muito forte, né? Aonde eu tive aquele encontro, onde eu senti fortemente a presença de Deus, porque eu vim de um lar, né, do catolicismo, de muitas práticas, muita devoção. E quando eu entrei na igreja evangélica, né, que eu senti fortemente a presença do Senhor, do Espírito Santo, aquilo foi algo que queimou meu coração, onde eu fiquei
uma madrugada inteira chorando, eu não conseguia parar de chorar porque foi muito impactante a presença do Senhor na minha vida. Eu nunca tinha provado aquela presença. E é essa chama que eu sinto que é o impacto, né, de quando a gente recebe, de quando a gente sente, que nós temos que todos os dias lembrar desse primeiro encontro, do primeiro amor, de viver essa chama que arde no nosso coração, onde a gente começa a se apaixonar, né, por Jesus, onde é algo muito forte dentro de nós. E no decorrer da nossa caminhada, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixando isso sendo apagado de nós, né? A gente não vai vivendo aquele momento que a gente viveu. Por isso que o Senhor fez uma reflexão no meu coração nesta manhã, onde o Senhor falou: o fogo que Deus acendeu ainda está queimando com a mesma intensidade? Que eu e você possamos refletir. Será que está, amadas? Será que está aceso dentro de nós com a mesma intensidade de quando a gente conheceu o Senhor, a disposição que a gente tinha? Senhor, eis-me aqui, usa, Senhor, usa-me a mim, né? Que seja feita a tua vontade, onde a gente se apaixonou pelo Senhor. Será que essa chama está acesa? E aqui o Senhor foi falando comigo. Existe uma responsabilidade diária de alimentar o fogo. Os sacerdotes tinham uma tarefa todos os dias, né? Quando nós vamos ver aqui, irmãs, a tarefa era todos os dias, não era semanal, era diária, né? Eles tinham uma tarefa de tirar as cinzas, colocar a lenha e manter o altar preparado para ser queimado, o sacrifício. Então, irmãs, existe uma responsabilidade diária na minha e na sua vida de alimentar o fogo, né? Nós temos que estar sempre atenta. Não é um trabalho semanal, mas sim diário. A linha espiritual hoje é oração, leitura da palavra, adoração, jejum, comunhão com Deus e obediência. Antes, irmãos, eles tinham uma responsabilidade, né, os sacerdotes aqui, de manter a chama acesa. Então, eles tiravam a cinza, colocavam a lenha e mantinham o altar preparado. Hoje, eu e você somos o altar. Nós somos o altar. Qual que é a minha responsabilidade, amadas? Qual que é a sua responsabilidade? Qual é a lenha espiritual que nós carregamos hoje? Qual é a lenha espiritual que está sobre nós? Oração, leitura da palavra, adoração, jejum, comunhão com Deus e obediência. Essas são as lenhas que mantêm o fogo do Espírito Santo aceso dentro de nós. As cinzas precisam ser removidas. Olha que profundo isso, amadas. As cinzas precisam ser removidas, que impede nossa vida de ser incendiada. A cinza era um resto de sacrifícios antigos, né? Eles tiravam aquela cinza porque era resto de sacrifícios antigos. E hoje, trazendo para nós, muitas mulheres vivem apenas das experiências do passado. Então, nós temos que tirar as cinzas, né, velhas, que ficam sobre nossas vidas, limpar todos os dias o nosso coração, não viver de experiências de passado, aonde nós às vezes dizemos assim, né? Eu fui usada por Deus, eu orava muito, eu tinha alegria. Essas são as cinzas que nós temos que retirar, né? Temos que limpar o altar todos os dias, porque o altar somos nós hoje, né? Nós temos que fazer uma limpeza espiritual, porque se nós, irmãs, não fazemos essa limpeza, o fogo não vai ficar, não vai acender o fogo, porque as cinzas vão estar ali, as cinzas têm que ser retiradas para a chama ser todos os dias ativada. Não podemos viver só de lembranças. É preciso remover as cinzas para que um novo fogo continue queimando. Hoje, essas cinzas, Deus está falando muito comigo, elas representam mágoas, decepções, pecados escondidos, desânimo, religiosidade e rotina espiritual. Essas cinzas de que nós às vezes deixamos ficar na nossa vida, ela representa mágoas. Quando eu e você guardamos mágoas, elas são cinzas que não vai, nós temos que tirar elas para poder o fogo se acender novamente e ficar uma chama forte. As decepções, elas são muito fortes em nossas vidas. Pecados escondidos, desânimo. O desânimo é uma cinza assim que não tem como acender, irmãos, a chama. A religiosidade. Nosso Deus não é religião, irmãos. Ele é fogo puro, fogo santo, presença e rotina espiritual. Não podemos deixar essa cinza dessa rotina espiritual atingir nossas vidas. Nós temos que estar totalmente pronta. O fogo apaga
quando outras prioridades ocupam o altar. Qual é a prioridade que nós temos hoje? Hã? Como que nós estamos vivendo? O fogo pode apagar, amadas. Ele já foi aceso por Deus. Mas se eu e você não ter entendimento, não se preparar para que não esteja preparada para que esse fogo fique aceso, ele apaga. Aqui os sacerdotes, eles tinham toda uma ordem que Moisés traçou para Arão, e aonde eles estavam ali com as suas roupas, né? Até eram roupas que eles tinham que estar vestidos. Aqui no 8, o Senhor disse a Moisés, deste mandamento a Arão e seus filhos, regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até amanhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestia as roupas de linho, calções de linho por baixo. Então, eles tinham uma ordem dada por Deus, como eles tinham que estar com as suas vestimentas, para que eles ali estivessem acendendo aquele fogo, hoje trazendo para nós. O altar somos eu e você. Como que está dentro de nós? Como está o nosso coração, né? Como que nós temos se posicionado? Como que nós estamos preocupadas para que esse fogo se mantenha acesa? O que tem alimentado o meu coração, o seu coração? Qual é a nossa vida diária com Deus para que esse fogo não venha apagar? Para que a gente possa se manter ali. Vivemos dias de muitas distrações. O altar vai sendo abandonado por causa de excesso de preocupações, ansiedade, problemas familiares, cansaço, falta de vigilância e outra coisa que tem, assim, nos dispersado, redes sociais. Para nós vivermos a nossa vida diante de Deus, com o nosso fogo aceso, né? A chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Nós não podemos se distrair, né? Aqui Deus falou muito comigo sobre isso. Vivemos dias de muitas distrações. A distração, ela rouba a chama do Espírito Santo, porque nós ficamos sobre excesso de muita preocupação, ansiedade, problemas familiares, cansaço. Quando a gente vai ver, tudo isso está nos envolvendo espiritualmente. E nós estamos como? Sem chama, né? Ela está bem, às vezes está bem apagadinha, quase apagando, né? Nós precisamos se incendiar todos os dias na presença do Senhor, né? Eu tenho falado muito com o pastor Wagner, amadas, e vivendo isso aqui dentro da minha casa, no meu lar, no nosso ministério, sobre viver a presença do Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que carregar essa essência, nós temos o fogo do Espírito Santo, então nós não podemos se distrair, né? Nós não podemos se distrair. E a reciclagem é todo dia, né? Ali o fogo, a limpeza era diária do altar. Não podia ser semanal. Ela tinha que ser todo dia, né? Essa limpeza ali daquele holocausto, deles preparar o sacrifício, né, do altar, ela tinha que ser tirado todas as cinzas, mas era todos os dias. Era todo dia aquela cinza tinha que ser retirada para que o novo altar, né, tivesse um novo fogo, ser incendiado novamente, e assim somos nós, né? Precisamos aprender a priorizar a presença de Deus. É uma coisa que nós temos que falar, Senhor, me ensina, Deus, né? Isso tem que ser diário, amadas, tem que ser todo dia. Senhor, me ensina a priorizar a sua presença na minha vida, que eu possa ter essa consciência, esse sentimento de priorizar. Quando uma mulher mantém o altar aceso, sua casa muda, seus filhos são influenciados, seu casamento é fortalecido, seu coração ganha autoridade e sua fé contagia outras pessoas. Olhe que precioso e que tremendo que é quando uma mulher mantém o altar aceso. Aqui, irmãs, o Senhor começou a falar muito comigo. Quando o nosso altar, que é a nossa busca, que é a presença do Espírito Santo de Deus está aceso dentro de nós, nossa casa ela muda. Porque eu e você, como mulheres, somos o termômetro do nosso lar. Nós somos o termômetro. Porque nós somos a intercessora da casa, nós somos o intercessor do lar, a intercessora do lar. Então, quando a nossa chama está acesa dentro do Senhor, a nossa casa vai mudar. Nossos filhos vão ser influenciados. Olha que profundo, né? Nossos filhos vão ser influenciados. E eu estava conversando com o pastor Wagner essa semana que passou. Nós estávamos numa correria muito grande, né? De trabalho, de empresa, de compromisso, né?
se programando para o meu aniversário, porque ele queria fazer um aniversário de 50 anos, e eu falei, amor, só uma festa, um bolo, né? Tá muito bem, tudo ótimo. Ele, não, é 50 anos, tem que comemorar. E aí minha filha, ela adora festa, irmãs, e aí começou a correr e vai fazer e tal. Mãe, você tem que falar o que você quer e nós vamos fazer. Fica tranquila, né? Você só vai participar da festa. E aí eu falei, meu Deus, como é tremendo isso, né? E meus filhos, todos ali, todo empolgado, e eu falei assim, eu tenho que influenciar eles mais e mais. E eles estão me influenciando para essa festa, né? Porque para mim o bolo estava bem, minha família reunida estava tudo muito bem, né? Eles junto comigo ali, todos os meus filhos, já estava tudo ótimo, né? Cantando parabéns, festejando, se alegrando, já estava bem. Mãe, eu sei que isso já alega seu coração, mas Deus tem o melhor, Ele tem preparado o melhor. Amadas, eu não imaginava que ia ser a festa. E aí minha filha falou assim, mãe, vê como você quer que a gente vá vestido, vê como você quer tudo. E aí eu comecei, Deus começou a falar no meu coração sobre isso, né? Sobre nós, né? Influenciar os nossos filhos. Aí eu falei assim, então tá bom, então vamos lá. Já que vocês vão fazer uma festa para mim, então deixa eu passar aquilo que Deus pôs no meu coração. Eu não queria que vocês gastassem, mas vocês estão querendo fazer uma festa, né? Uma festa, então vamos fazer a festa. E aí eu falei assim, ó, a camisa dos meninos vai ser tal cor, o seu vai ser tal cor, assim, fui passando tudo como eu queria. E, meu Deus, foi algo assim sobrenatural. E aí Deus começou a ministrar isso que eu estou passando hoje nessa manhã, sobre quando nós temos uma chama acesa dentro de nós, a nossa casa ela muda. Os nossos filhos, eles entram no clima, né? E eles são influenciados, e aquilo que a gente coloca, eles vivem com a gente, né? O nosso casamento ele é fortalecido, né? Quando nós mulheres estamos com essa chama acesa, porque nós vamos incendiar nosso lar, nossa casa. Aqui, ó, sua oração ganha autoridade, porque você começa a viver aquilo que você já está dentro, então você começa a colocar para fora, né? A chama do Espírito Santo. E sua fé contagia outras pessoas. Isso é muito forte, né? O fogo que arde dentro de nós ilumina quem está ao nosso redor. Olha que profundo isso também. Ele ilumina quem está ao nosso redor. Às vezes os nossos filhos estão sem força. Quando eu e você, amadas, estamos ali com a chama acesa, eles começam a ter força, porque eles começam a ver em nós essa chama acesa, palavras de autoridade, posicionamento, né? Aonde a gente não começa a mostrar fragilidade para os nossos, né? Aonde eles começam a olhar em nós e falar assim, meu Deus, né? A minha mãe está ali orando, buscando, e eu estou sendo contagiado por isso. Então, eles começam a ver essa força que nós estamos. Às vezes, né? Eu falo muito com a minha filha, né? O processo que minha filha estava passando sobre quando nós descobrimos uma doença autoimune. Irmãs, ela tinha dores todos os dias, né? Todos os dias ela tinha dores. E as dores eram de deixar ela na cama, né? Sem levantar. Eu falava, filha, Deus é contigo. Levanta dessa cama. Deus vai te fortalecer, essas dores vão sumir. Começava a ungir ela do alto da cabeça, planta dos pés, e orando, e falava, filha, em nome de Jesus, você vai ficar bem, você vai ficar bem. E eu falava assim, você vai dar testemunho da sua cura, filha. Você vai dar testemunho da sua cura, em nome de Jesus. E quando foi a semana passada, amadas, quero aqui compartilhar sobre eu e você ser a chama do Senhor dentro da nossa casa, influenciando os nossos em momentos, né? Cada um, eu tenho meus filhos todos casados, e cada um na sua área, cada um na sua necessidade. E quando foi semana passada, ela veio do médico muito feliz. Aonde um dia nós sentamos e eu falei para ela, filha, você precisa de posicionamento, você tem que tomar atitude, você tem que fazer a sua parte, porque a de Deus ele faz. Isso eu tenho certeza que ele faz. Mas você tem que dar um passo, né? Você tem que dar um passo. E ela estava com um peso muito alto. E ela começou a se dedicar a ela, eu em oração junto com ela, né? Você vai conseguir, filha, você tem que tomar esse direcionamento, você tem que procurar esse médico, você tem que ir aqui, ali, e eu, né, colocando o trem na linha para ele poder ir reto, e eu direcionando ela, amada, semana passada. Ela teve uma consulta com o médico que trata ela. Ela perdeu 42 quilos em 5 meses. E aí o médico falou para ela assim, você está de parabéns, você não vai precisar entrar com a medicação, mas que era uma medicação na veia, que é mais ou menos igual uma quimioterapia, né? Onde ela ia tomar monossupressor na veia, que ela toma por boca, e ele já ia entrar
com ela com essa medicação na veia, e eu falei para ela, filha, vamos declarar que você não vai entrar com essa medicação. Mãe, vai cair meu cabelo, mãe, eu vou ficar inchada, mãe, eu vou ficar mal. E eu declarava, filha, não vai, não vai. Você tem que entender e saber que o Espírito Santo de Deus é contigo. Você não vai precisar. E ali, amadas, eu orava com ela, e eu ministrava sobre ela, e declarava, e ela começou a ter força para receber, né, aquilo que Deus já estava fazendo sobre ela, né, através de palavras, de posicionamento. Então, eu e você somos a chama. E ali ela foi, o médico falou assim, olha, você está de parabéns, você não vai entrar com medicação na veia, você não vai precisar, você está muito bem, você me surpreendeu, eu não imaginava que você ia retornar comigo. Ela já tinha perdido um pouco de peso quando ela foi na outra consulta, e quando ela foi agora, era para ela perder 4 no mês, ela perdeu 6 no mês. Então, amadas, nós temos que incendiar aqueles que estão à nossa volta. Nós somos a chama. Nós buscamos a presença por nós e pelos nossos. Porque muitas vezes Deus, ele está esperando o posicionamento da minha parte, da sua parte, de saber que Ele é conosco, Ele nos incendeia, Ele nos motiva, Ele nos leva, né, a colocar ali a lenha, o fogo, a soprar, a abanar, né? E está em todo o tempo ali para que aquele fogo venha se acender. Então, eu e você, o fogo que arde dentro de nós ilumina quem está ao nosso redor. Não deixe o fogo apagar. Não deixe, amadas. Não deixe. Você é a presença do Espírito Santo está dentro de você. Não deixe o fogo apagar. Falta de perdão apaga o nosso fogo. Pecado não confessado apaga o fogo do Senhor. Amargura apaga o fogo. Falta de perdão, frieza espiritual, conformismo, são coisas que apagam o fogo do Espírito que está dentro de nós. Já foi aceso, irmãs. O Senhor já acendeu o fogo. Só que eu e você temos que estar vigilantes, porque a presença de Deus está conosco. O Espírito Santo de Deus está conosco. E aqui, quando o Senhor começou, eu comecei a orar e falar, Deus, tem coisas que nós já provamos, acendemos, se incendiamos, mas numa distração, o fogo vai se apagando. Como apaga o fogo? Espiritual. E Deus foi falando comigo. A falta de perdão apaga. Quando não confessamos nossos pecados diante de Deus, apaga. A amargura apaga. Frieza espiritual. É terrível, irmãs. A rotina nos leva à frieza. Excesso de preocupação nos leva à frieza. Ansiedade nos leva à frieza. Cansaço nos leva à frieza. Falta de vigilância nos leva à frieza. Muitas coisas nos levam à frieza. E aqui é onde o fogo apaga. Primeiro nós vamos se esfriando, porque nós vamos deixando de acender o fogo e que ele permaneça aceso. Nós ficamos distraídas e ele apaga. E depois fica tudo muito difícil. Quando o fogo apaga, para incendiar novamente dá muito trabalho. Deus procura mulheres que estejam com o altar aceso. Deus procura mulheres que estejam com o altar aceso. O mundo precisa de mulheres incendiadas pelo Espírito Santo. Olha que profundo que Deus falou comigo. Não basta ter tido fogo ontem. É preciso manter o fogo aceso hoje. O altar precisa continuar queimando. Isso é muito profundo, amadas. Não, o mundo precisa de mulheres incendiadas pelo Espírito Santo de Deus. E eu e você somos essas mulheres. Nós somos essas mulheres incendiadas pelo Espírito de Deus. O fogo não pode apagar. E aqui, quando o Senhor falou comigo, não basta ter tido fogo ontem. Olha que forte. É preciso manter o fogo aceso hoje e o altar precisa continuar queimando. Então, eu e você somos o altar de Deus. Nós somos o altar. Não adianta nós ontem estar cheia do Espírito e hoje nós não estarmos acesa. Irmãs, e quando eu e você começamos a trazer para o nosso mundo espiritual essa preocupação de estar acesa, da presença do Espírito Santo estar ativa dentro de nós, primeira coisa que o Senhor vai gerar no nosso coração é ser vigilante. Porque você vai se preocupar para o fogo não apagar. Então você vai estar ali totalmente com o seu coração preocupada, Senhor, o que está aqui dentro? O que eu tenho que tirar? Quais são as cinzas que me envolvem?
Quais são as cinzas que está aqui dentro de mim, que eu tenho que retirar de mim, para que essa cinza não venha deixar o fogo que tem que estar aceso na minha vida, estar continuamente queimando dentro de mim. Nesta manhã, amadas, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai remover toda a cinza do seu coração. Tudo aquilo que te impede de estar ativa, de estar incendiando não só você, mas aqueles que estão à sua volta. Em nome de Jesus, eu creio nisso, amadas, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor vai te incendiar todos os dias. Todos os dias. Mas primeiro você tem que tirar cinza. Tira cinza. Tira cinza diariamente, não é semanal, não, é todo dia, né? Tira aquilo que te magoou, tira aquilo que te preocupou, tira aquilo que trouxe ansiedade, deixou você mal, deixou você desesperada. Tira, são cinzas que têm que ser removidas. E essas cinzas, amadas, se elas não forem removidas, a chama vai diminuindo e o fogo vai apagar. Porque quando você vai ver, quando você coloca um fogo que ele incendeia, ele vira o quê? Cinzas. Para você colocar novamente, você tem que remover a cinza, porque era assim a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés para passar Arão. Ele tinha que limpar. Todo dia tinha que ser limpado aquele local. Porque senão era muito, não tinha que ter restos de sacrifícios, não. Tinha que ser um novo, queimar novamente. Então, a presença de Deus, eu e você representamos o altar hoje. Nós somos o altar. E o Espírito Santo de Deus, ele incendeia dentro de nós. Mas como está o altar? Ele está sendo limpo? Ele está sendo santificado por Deus, purificado? Né? Qual é as nossas prioridades? Todos os dias, qual é a prioridade, irmãs? É a gente deixar as coisas nos abater? A gente deixar aquilo nos envolver? Né? Eu sempre falo para o pastor Wagner, amor, a gente pode até ficar preocupado, mas não pode atingir o nosso, não pode descer para o coração. Só tem que ser aqui, daqui ser eliminado. Não pode descer para o coração. Não pode ser alimentado dentro de nós. Não pode. Porque senão, quando a gente vai ver, a gente já não tem mais força para orar. A gente não tem mais força para buscar, né? Eu até teve uns dias que eu conversei com a pastora Sônia, falei, pastora, eu estou um pouco ausente lá, porque, irmãs, nós passamos por fases na nossa vida. Isso seja ministerial, seja familiar, seja trabalho, mas uma coisa eu tenho certeza, o fogo não pode apagar. Nós temos que organizar nossa mente, o nosso coração diante de Deus, estar continuamente ali com o nosso coração somente para Deus, e a gente vai se organizando e a chama não apaga. Você vai tirando todo dia aquilo que deixa a chama te acender. Então você tira, então você vai estar sempre ativada, né? Sempre acesa, você vai estar ali resplandecendo todos que estão à sua volta. E você vai ser o fogo puro do Senhor. Tem dias, irmãs, que não é fácil, mas quando você está tirando a cinza, quando você está tirando aquilo que deixa você mal, querendo apagar, você vai se incendiar automaticamente, porque você está o quê? Retirando o que não vai deixar você ficar acesa. Então, irmãs, é mundo espiritual. É coisas que não tem, às vezes os seus olhos não estão enxergando, mas se você falar, Senhor, eu quero sensibilidade no teu espírito, para que eu venha viver esse mundo espiritual de uma forma plena, suave, leve, somente o Senhor me direcionando. Você vai viver, amadas. Você vai viver. Eu tenho contemplado isso em mim, né? Aonde todos os dias, na minha manhã, eu tenho falado, Deus, eu tenho uma essência que é do Senhor, não é minha. O Senhor me deu. E essa essência é a tua presença. Essa essência não é minha. O Senhor colocou dentro de mim. Mas eu quero que ela permaneça todos os dias. Qual é meu posicionamento, Senhor? Qual é a minha atitude? O que eu preciso fazer para que o Senhor venha permanecer dentro de mim? Isso é todos os dias, amada, é todos os dias. Não é cada 2 dias, cada 3, cada... Não, 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 não. É todos os dias, eu e você. Temos que estar diante do Senhor, porque Ele é a nossa essência, Ele é o fogo que eu e você precisamos todos os dias para se incendiar, para nada nos abater, né? Nós podemos, sim, às vezes, estar preocupadas com algum sentimento, mas quando você busca essa presença que é o Espírito Santo de Deus, aquilo, irmãos, eles são consumidos, né? Aquilo eles são exterminados e você consegue respirar a presença do Senhor. Você consegue falar, Senhor, obrigado pelo alívio, pelo refrigério,
que o Senhor colocou em mim neste momento. Essa é a presença do Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus, amadas, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada. O Senhor já diz, né? Sem mim nada podereis fazer. Nós não somos nada. Nós temos que estar todos os dias. Não podemos se distrair. Deus tem falado muito comigo, filha, você pode resolver isso, você tem compromisso aqui, 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 mas não se distraia. Não se distraia. Não venha se distrair com as suas coisas, com as coisas que tem para resolver, as coisas que tem para fazer. Não se distraia. Por quê, irmãs? Porque nós não vamos permanecer acesa. A chama ela vai apagar. E essas cinzas que nos distraem têm que ser removidas todos os dias das nossas vidas. Que cada manhã eu e você possamos estar tirando a cinza e sendo incendiada pelo Espírito Santo de Deus. E as nossas irmãs, maior intimidade com Deus é quando as lutas estão intensas, é onde você mais se intensifica em oração, em busca, em propósito, e é onde a chama te acende mais ainda, para que você venha receber esta chama acesa e saber que é ela que te sustentou. Ela que fez você ficar de pé. Foi ela que fez você permanecer sem esmurecer e todos que estão à sua volta se manteram acesos por você. Isso, irmãs, é dado por Deus para mim e para você. E de uma forma muito leve e suave. De uma forma muito leve e suave. Sabe como? Posicionamento, entrega e intimidade. Quando eu e você se posicionamos, quando eu e você se entregamos e quando nós temos intimidade, é muito natural. Porque nós estamos debaixo de uma obediência. Nós estamos embaixo de um entendimento, né? Um entendimento que Deus está nos dando. Filha, você tem que tirar cinzas. Tira tudo que vai ficar sobre você. Não pode. Porque é diário, irmãos. A presença é diária. A busca é diária. A unção é diária. E isso tem que ser diário, todo dia, né? Agora já pensou, mas um dia eu me sobrecarrego de preocupação, disso, de afazeres, daquilo, falta de perdão, amargura. E aí, em um dia, a gente pede perdão para Deus e quer que Deus faça tudo, sendo que a presença é diária. Tudo fica mais fácil, mais leve, né? Onde a gente vai estar ali autêntica diante do Senhor. E eu louvo a Deus, amadas, pela vida de cada uma de vocês, pela vida da pastora Sônia, tia Edith, a Aline, cada mulher que tem intercedido. Eu falei no pastor Wagner nesses dias que eu recebo a intercessão de todas, né? De todas mesmo, né? Que tem me enviado lá no grupo, tenho acompanhado, né? Foi um período que eu passei assim de organizar algumas coisas, mas nunca tirei o meu foco, nunca tirei o meu coração, nunca tirei o meu olhar, sempre ali, sempre atenta, buscando cada palavra, cada oração, cada intercessão. E nesta manhã eu louvo a Deus por este momento, né? Por este momento. Falei com o pastor Wagner semana passada que agora que as coisas estão se organizando, já estão tudo mais dentro do controle, eu preciso estar online aqui com vocês mais vezes. Vou deixar para mim estar saindo de casa depois do horário para mim participar dessa presença. Amém? Pastora Sônia, Deus abençoe. Eu quero orar nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus venha acender a chama dentro do nosso coração todos os dias, e que eu e você, mulheres, possamos estar ativadas pela presença do Espírito Santo. Que eu e você possamos ter buscado nesta manhã e ter entendido que esta cinza não fazem parte da nossa vida. E a chama do Espírito vai nos incendiar. Amém? Pode fechar os teus olhos, amada. Leve o seu coração diante do Senhor nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero te agradecer, papai. Papai querido, porque o Senhor, ó Pai, tem nos sustentado, Deus, de todas as formas, de todas as maneiras. E o Senhor, ó Pai, tem, ó Pai, nos colocado de pé, Senhor. Papai querido, vem remover toda a cinza, Senhor, nesta manhã de cada coração, ó Pai. Tudo aquilo que tem impedido as tuas filhas, Senhor, ó Deus, de viver, ó Pai, a tua presença, de buscar o teu Santo Espírito, Senhor. Papai querido e santo, venha, ó Pai, visitar cada coração, ó Pai, desta manhã, de cada mulher que está aqui neste momento, as que vão assistir depois, que vão entrar depois para assistir, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que elas possam ser ativadas pelo Teu Espírito, que a chama do Senhor, ó Pai, venha incendiar, Senhor, ó Deus, cada coração,
Tira, Senhor, ó Pai, toda distração. Tira, Senhor, tudo que impede, Deus, cada uma de nós, ó Pai, de estar ali, ó Pai, autêntica diante da Tua presença. Papai querido, coloca desejo, Senhor, de oração, coloca desejo de busca, desejo de intimidade. Pai, coloca obediência, Senhor, em cada coração nesta manhã. Que nós possamos, ó Pai, não nos distrair, estar, Senhor, atenta, Senhor, ó, pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa cada intercessora, abençoa a vida da nossa mentora Daline, Senhor, sustenta ela a cada dia com a chama do Teu Espírito. Papai querido, e santa a vida da pastora Sônia, Senhor, ó Pai, que é líder da intercessão, ó Pai, que está à frente deste trabalho no Raiz Escurada, da Tia Edith, Senhor, também que é intercessora de cada mulher, que agora eu não lembro o nome, mas o Senhor conhece cada uma delas que tem se levantado, Senhor, para interceder por este grupo, por cada mulher, por cada anfitriãs. Pai, eu te louvo, Senhor, nesta manhã pela oportunidade. Obrigado, Deus, por cada uma, Senhor, que está aqui, Pai, que está compartilhando, Senhor, suas experiências, que tem se colocado, Senhor, à disposição do Senhor, ó Pai, para ser canal de bênção nas mesas. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco o meu coração em agradecimento e eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E obrigado, Senhor, por cada momento, por cada palavra, cada direcionamento. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, ó Pai, diante da Tua presença, Pai, com meu coração de muita gratidão. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dá um dia, Pai, de experiência, nos dá uma semana, Senhor, ó Pai, de experiência, de intimidade contigo, Pai, e que o fogo, Senhor, não venha se apagar do coração das Tuas filhas, e nós possamos, ó Pai, estar ali, Senhor, sempre autêntica, buscando a Tua presença, se incendiando com o Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, assim, ó Pai, eu te louvo, eu te agradeço, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, nesta manhã, nós estamos aqui para te agradecer. Amém, Jesus, glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Que manhã poderosa, né? Glória a Deus por cada uma de vocês que entraram nessa live hoje. Que palavra linda, pastora Suzy, né? Tremendo. Deus ministrou profundamente, esquadrinhando o nosso espírito, né? Com a palavra de Deus, esquadrinhando mesmo, alinhando, né? Alinhando. Porque o altar primeiro tem que ser organizado, né? Igual você acabou de falar aí, depois nós queremos tudo de imediato e acho que é dessa forma, né? Tem toda uma trajetória, né? O Senhor nos ensinando como nós estarmos com as nossas chamas acesas, né? Chama do altar acesa dia e noite, né? Enquanto você pregava, Deus colocava algo, né? E a cinza, elas não podiam nem ficar dentro do ambiente, elas tinham que ser retiradas para fora, né? Jogada fora. Então, todos os dias tem que fazer essa limpeza espiritual, né? Trazer lenhas novas para incendiar esse altar, né? Da oração, da comunhão, da consagração, né? A palavra. E, então, nesse mês de agosto, nós consagramos, nós estamos todo esse mês ao Senhor, né? Temos aí as ministrantes, Nossa Senhora, eu sei que terá manhãs extraordinárias dessa segunda-feira, nos alinhando para tudo que nós ainda iremos perceber de Deus, né? Nesse encontro tão poderoso aí na imersão. Sabemos que os anjos poderosos já estão lá nos aguardando, né? Para ser derramado tudo aquilo que Deus tem preparado para nós também, né? Em nome de Jesus, louva a Deus pela vida de cada uma. Em nome de Jesus, gratidão, pastora Suzy, por tudo que foi ministrado em nossas vidas através da sua vida, né? Transbordo do Espírito da sua vida em nossas vidas nessa manhã. Que Deus abençoe, também recebi a minha porção, né? Graças a Deus, amém? Depois de um vento turbulento, né? Impetuoso, né? Estamos de pé, né? Fortalecidos, né? Porque a glória é dele, o poder é dele. A palavra do Senhor diz: demais irmãs minhas, fortalecer-vos no Senhor e na frente do seu poder. Só vem dele, porque é ele que tem esse fogo no altar, né? Então, nós temos a obrigação de mantê-lo aceso. Louva a Deus por tudo. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Pastor já orou por nós, né? Estamos abençoados para um dia de respostas e de vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor. Um dia poderoso, em